isso e criei o programa. Porque a gente, quando quer, tem duas frases que diz: quando quer faz, querer é poder. Então, eu gosto de fazer esse meu programa, eu tenho prazer, porque eu sinto que, nem que seja uma viva alma que vê aí, com a quantidade de gente que tem, uma gosta do programa, pelo menos uma. Eu já estou satisfeito. Eu não vou querer que milhares e milhares de pessoas fiquem. Mas eu sempre falo aquilo, que o dia que o meu programa acabar, nem que seja uma viva alma vai lembrar dele com saudade. Porque eu entrevistei aqui um médico naturalista do Peru, Dr. Juan Yepes, o nome dele. Aí ele trouxe aqui junto com ele como é que chama? Um médico aí, ortopedista de São Paulo, amigo dele. Aí ficou um do lado do outro. Aí saiu uma conversa aqui de, como é que chama? Como é que eu vou falar? De palestrantes, uma série de conversas. E que ficavam com raiva porque ia fazer uma palestra num lugar e não tinha quase ninguém. Aí ele falou assim, doutor Carlos, para o doutor Juan e para mim: pois é, doutor Juan e seu Fiorelli, eu saí de São Paulo para ir no Rio Grande do Sul fazer uma palestra num auditório que caberia mais de umas 2.000 pessoas. Sabe quantas pessoas tinha lá dentro? Eu falei: doutor Carlos, mais de umas 1.800 pessoas, doutor Juan. Eu também concordo com o senhor Fiorelli. Não, só tinha 10. Eu voltei para minha cidade soltando bomba atômica de raiva. Aí virou o doutor Juan Yepes e falou: pois é, doutor Carlos e seu Fiorelli, eu saí do Peru para ir fazer uma palestra lá no Rio Grande do Sul. Aí cheguei lá no auditório que caberia umas 1.500 pessoas. O senhor sabe quantas pessoas tinha lá, seu Fiorelli e o doutor Carlos? Aí nós falamos: tinha gente até do lado de fora vendo num telão. Ele falou: não, só tinha 3 pessoas. Eu voltei para o Peru alegre. Aí eu me descompassei, né? Eu falei: pô, um falou para 10, ficou bravo, soltou bomba atômica. O outro falou para 3, voltou. Ele falou: o seu Fiorelli se descompassou. Seu Fiorelli, nosso Senhor Jesus Cristo, no alcântaro dos montes notáveis, fora falar para milhares e milhares e milhares de criaturas. Sabe quantas criaturas que tinha lá? Falei: pô, Jesus, milhões de pessoas, só tinha uma. Aí ele falou: meu pai, que alegria falar para essa criatura. Então o problema não é a quantidade. Então, o dia que esse programa acabar, se tiver uma pessoa só que ficou com saudade dele, eu já estou satisfeito. Não fico triste, não é? Não. Porque a gente fica feliz, não é a quantidade, né? Agora, doutora Fausta, a PNL diz que o mapa não é o território. O que isso quer de fato dizer? Olha que pergunta bonita aqui. Então, a PNL tem algumas pressuposições, né? O mapa não é o território, é uma delas e é particularmente a minha preferida. Tem um pouco a ver com o que a gente conversou no bloco anterior sobre como a gente vê a realidade, mas de uma forma mais prática. Se você vai para uma estrada, hoje a gente tem o Waze, então vamos pensar no Waze ou no Google Maps, qualquer um desses. Ele está te dizendo como está a estrada. Você saiu de casa, colocou. Aí ele te fala: tem polícia aqui, tem isso aqui. Então, às vezes, a hora que você chega lá na estrada, deu um acidente, engarrafou tudo naquele momento que você estava passando. Então, a estrada, que é o território, né, onde as coisas de fato ocorrem, ela é diferente do mapa. Olha só. Porque a estrada está se atualizando o tempo todo e o mapa não consegue fazer essa atualização. Oh, que colocação brilhante. E aí, trazendo para a nossa vida, de novo, tem o território, que é aqui onde estamos todos vivendo, né? Mas o meu mapa é diferente do seu, porque eu desenhei o meu, você desenhou o seu. Então, às vezes, a gente começa a brigar, a discutir,
Só porque o mapa é diferente. E nem o seu tá certo, nem o meu, o território que tá certo. E aí, eu acho que essa pressuposição, junto com uma outra pressuposição da PNL, que é não existe fracasso, só existe feedback, que nos livros de PNL as pessoas traduzem esse feedback como resultado, mas eu hoje em dia estou gostando de tratar isso como resposta. Então não existe fracasso, só existe resposta. Por exemplo, não é o que você quer, porque você já falou que não, mas imagina que você quer colocar esse programa para milhões de pessoas no mundo inteiro. Tipo, eu quero ter 3 milhões de espectadores por programa. Nunca pensei assim. Mas imagina que fosse isso, só pra gente fazer um paralelo. Assim. E aí, você veio aqui e deu igual a palestra lá, deu 3 em vez de 3 milhões. A gente pode ver como um dos doutores, né, o doutor de 10, como fracasso. Mas o outro pode ver só como resposta. Eu esqueci o nome dos doutores. Juan Yepes. A gente pode ver só como resposta. E quando a gente vê só como resposta, o universo está falando com a gente o tempo todo, né? O tempo inteirinho. Ele manda recado, mas a gente normalmente está com olhos e ouvidos fechados para ele. E a gente não ouve muitos recados que ele manda. Nem vê, nem ouve. Nem vê, nem ouve. Então, tipo, se deu 3, tem uma parte que é porque só tinha que dar 3 mesmo, então tudo certo. E a outra coisa é quando você olha como uma resposta, você fala, tá, deu 3, então o que eu posso fazer para mudar para chegar aos 3 milhões? E aí eu vou fazer vários mini planos para poder, de 3 vamos aumentar para 30, depois para 300, e assim. Mas quando a gente tem essa consciência de que não existe fracasso, é só uma resposta. Isso aí, muito bem. Né? Porque é uma resposta, o que é o fracasso? É uma resposta diferente daquela que a gente estava esperando. Diferente da nossa expectativa. Expectativa, perfeito. Né? Ele estava esperando 2.000 pessoas, tinha 10. Para ele foi um fracasso. Para o Dr. Juan, tinham 3, tá tudo certo. Porque para ele não estava com a expectativa de que chegar ia lá ter... e ver gente até em cima do telhado, né? Não era? Ele estava com a expectativa de falar para quem estivesse lá. De fazer a sua conferência e tranquilo. E entender que quem tivesse que ouvir, tem um texto que circulou na internet, eu não sei direito de quem é, de onde veio, mas eles chamam das 4 leis espirituais, acho que indianas. E aí ele fala que quando começa é o momento certo, quando termina é o momento certo também, porque terminou. Quem vem é a pessoa certa. E o que aconteceu é a única coisa que podia ter acontecido. Olha só que coisa. E esse negócio do que aconteceu é a única coisa que poderia ter acontecido. Lógico que quando a gente tira a autorresponsabilidade disso, a gente pode entrar no vitimismo, que a gente vai falar depois dele. Mas se a gente só traz isso como consciência, a gente entende que hoje eu olho para aquela situação de 10 anos atrás e falo, eu deveria ter feito isso, porque hoje eu percorri 10 anos de estrada que me dizem que seria melhor se eu tivesse feito aquilo. Parabéns. Mas o eu daquele momento não tinha essa consciência. Não tinha, exatamente. Ele fez o melhor. Completamente diferente. Ele fez o melhor que ele pôde naquele momento. Naquele momento ele fez o que podia fazer, né? E a gente é muito apegado a julgar, né? E o nosso cérebro, ele toma sempre a melhor decisão possível, com as informações que ele tem. Então, até o ladrão que enfiou a mão no seu bolso, para ele, era a melhor coisa que ele podia fazer naquele momento. Mas por quê? Porque ele não tem informação. Ele não entende que você é ele, que quando ele te machuca, ele está se machucando. Também, parabéns. Entende? Então, qual é hoje, assim, o que guia meu trabalho? Eu falo que eu copiei isso do Carlos Torres, porque eu achei sensacional e adotei. Carlos Torres é um escritor, que eu fui a um evento maravilhoso dele ano passado e achei sensacional isso que ele fala, que é me tornar mais de mim mesma e ajudar quem está no entorno a se tornar mais de si mesmo. Olha só que colocação
Porque a gente coloca muitas máscaras para viver em sociedade. Olha só, tá vendo? Isso é uma verdade extraordinária. A gente coloca e depois a gente se perde. Se perde. E quando a gente se perde, o nosso corpo adoece. Adoece. Parabéns, é verdade. É, porque fez uma coisa que não deveria fazer, né? Que é contra a sua essência. Exatamente. Mas a gente fica muito preso nos tem que. A Andresa Molina, minha professora do manoterapeuta, ela fala que a gente está preso no tem que para ele me. Então eu tenho que fazer isso para ele gostar de mim, eu tenho que fazer isso para ele me achar bonita, eu tenho É que o que fazer... se vivencia aí no dia de hoje, é isso aí. E por isso que a gente tem, assim, um problema de saúde mental muito grande, crescendo. E por isso que a gente tem tanta gente infeliz, insatisfeita, viciada, porque a gente quer fugir da gente mesma, porque a gente acha, na nossa ilusão da mente, que quem a gente é não é suficiente. É verdade. Mas é. Mas é. Porque cada um está aqui cumprindo o seu papel, o que veio para fazer. É o seu destino, a sua estrada. E você tem que saber caminhar, né? Caminhar. Fazendo as coisas certas. Quando a doutora falou do cérebro, eu sempre falo, o cérebro é uma coisa das mais perfeitas do mundo. E dizem, eu não sei, eu vejo alguns cientistas falar, que a gente não utiliza nem 10% dele. Nem 10%. Agora, que sabedoria que tem esse Imagina se a gente usasse mais. Ser humano. Imagina se a gente usasse mais. A gente tem pesquisas já que dizem, tem pesquisas que dizem que a gente tem 1% de mente consciente só, outras 10%, mas o melhor dos cenários é 10%. Então 90% das coisas que acontecem com a gente estão no inconsciente. Exatamente, voltando no modelinho da PNL, porque a gente está recebendo um monte de estímulo que a gente conscientemente não processa. Então, às vezes, você faz uma coisa que você não entende por que você fez aquilo. Tipo, por que eu fiz isso? E é o seu inconsciente rodando lá. Imagina. E aí tem uma frase de Jung que coisas intempestivas, né? E tem uma frase de Jung que eu acho maravilhosa, que é: enquanto você não tomar consciência das coisas, né? Você souber a consciência, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar ele de destino. Olha, é isso aí. A gente coloca na conta do destino, mas na verdade é o nosso inconsciente. Mas é mesmo, falou a verdade. Olha quanta coisa importante, gente. Tá vendo que a gente fica aí nesse diálogo, a doutora colocando de maneira receptiva e didática, que o que ela está falando todo mundo está entendendo. Não tem coisas científicas aqui, é coisa maravilhosa, sinceramente. Agora, doutora Fausta, por que parece tão difícil mudar? Atenção, observa isso aí. A mudança, a principal dificuldade começa até nisso que a gente estava falando, né? Da mente consciente e da mente inconsciente. Para a PNL, a gente trata também dos níveis conscientes e inconscientes. E o nível inconsciente para a PNL é você conversar com o seu corpo. A linguagem do inconsciente é o seu corpo. Então, às vezes, alguém te falou uma coisa que o que a pessoa falou em si, o conteúdo, era normal para você, tipo, era uma coisa até boa, mas você sentiu, seu corpo rejeitou aquilo de alguma forma. Você não concordou. Assim, não concordou. É porque bateu em alguma coisa do seu inconsciente que está te avisando, ó, fica atento. Talvez não seja tanto assim. E aí, para PNL, para a gente fazer mudanças, tem uma estrutura que eles chamam de níveis neurológicos. E que a gente vai subindo nele. A gente tem um ambiente, a gente tem comportamento, tem capacidade. E aí a gente chega num nível de crenças e valores, que é normalmente onde a gente para ali. E aí o nível da identidade, do quem eu sou, e o último nível mais alto é o quem mais. Quem está sendo impactado por isso. Então, quando a gente vou tentar fazer uma dieta e vou mudar só o meu ambiente,
Mas eu tenho uma crença, por exemplo, inconsciente, de que se eu for magra, eu não vou pertencer à minha família, porque a minha família é toda gorda. Então, é uma coisa muito louca, mas que funciona desse jeito. Eu não consigo, porque eu estou mudando no nível mais baixo. Então a gente tem que ir lá em cima, que é o que você falou de impactar. Esse programa impactar uma pessoa, mas você já está no quem mais? Quem mais está sendo impactado por isso? Então não é uma coisa egoística, é uma coisa egoísta, total. É verdade. Do total, né? Do todo. E aí, olhando com as outras técnicas que eu trabalho, né? Para o Theta Healing, a gente trabalha em Theta Healing com comandos. É uma coisa, eu acho que depois eu vou explicar melhor o que é Theta Healing, mas a gente consegue fazer com Theta Healing substituição de crença por comando. Acessa o seu campo energético e vai trocando as crenças ali. Então, eu particularmente gosto muito de Theta Healing pra gente fazer trabalho de crenças e muda a realidade mesmo. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E aí, para a metodologia do humanoterapeuta, por que é difícil mudar? Porque são frequências diferentes. A gente tem 7 corpos sutis. E cada um deles, não é que a gente tem assim, nossa, você olha pra mim e fala assim, nossa, tem 7 corpos aí, como é que é isso? São só frequências diferentes. Se você tiver com o dial do rádio ligado na Rádio 3 Rios, você não consegue ouvir, a 89 acabou, né? Mas a 89, por exemplo. E se você tivesse na 89, você não ouve a Rádio 3 Rios. Não tem jeito. Não tem como. É frequência. E os nossos corpos, na verdade, nada mais são do que frequência. Porque a gente está olhando aqui, parece que não tem nada. Mas isso está preenchido de ar, esse ambiente. E o que o ar tem de diferente da gente? Ele está vibrando uma frequência diferente. Então, por isso que a gente não consegue enxergar. É verdade, é para ver. E no corpo, a gente está mais densificado no corpo físico, por isso que a gente tem estrutura, por isso que a gente olha para essa mesa e acha que ela é cheia. Mas se a gente for olhar microscopicamente, tem um monte de espaço vazio aqui. Porque ela é feita de átomos, como eu e você. Mas é mesmo, né? É verdade. Olha, as suas colocações são brilhantes, porque é verdade, é isso aí. A vida é uma coisa fantástica, né? É que as pessoas não arranjam tempo para fazer isso, para mentalizar, para conjecturar, não é verdade? Só pensa naquilo e outras coisas e vai deixando o tempo passar, e aí o tempo passa. O tempo é... Eu vi estava vendo televisão, eu vi o Charlie Chaplin sentado numa cadeirinha, já velhinho, né? Aí chegou uma moça muito bonita, uma jornalista, falou assim, o Chaplin, quer dizer, uma falta de educação, né? Um senhor disse, qual o seu maior inimigo? Aí ele estava com a cabecinha baixa assim, aí foi levantando, e as lágrimas começou a correr. Ele falou assim, moça, eu não tenho inimigo, o meu maior inimigo é o tempo. Olha só. O tempo é a única coisa que a gente não recupera, né? Porque a gente gasta tempo para ganhar dinheiro, por exemplo. E aí a gente tem a ilusão de que é um bom investimento do nosso tempo ganhar dinheiro com ele. Só que, por exemplo, se a gente pegar o Steve Jobs, com todo o dinheiro que ele tinha, ele não conseguiu comprar mais tempo na Terra para ele. Olha só o que ela disse aí, importante. Repete de novo, né? Observe. O Steve Jobs estava doente, estava com câncer, e ele tinha quase todo o dinheiro do mundo à disposição, ou pelo menos muito mais dinheiro do que qualquer um de nós aqui normais tem. E ele podia gastar todo aquele dinheiro que ele não conseguiu comprar mais um segundo de vida para ele. Então, o tempo é para nós, o dinheiro, o metal é para a sobrevivência. Que eu sempre falo aqui, minha gente, caixão não tem gaveta nem escada. Não. E mesmo se tivesse, ia apodrecer lá dentro. Isso. Depois, para que ter essa ambição
eu quero mais, eu quero mais. Não é assim, minha gente. A gente tem que, né, o meu pai era pobre de espírito, era pobre do vil metal, mas rico espiritualmente. Então um dia ele falou para mim assim, meu filho, se não puderes fazer o bem, nunca, jamais faça mal a ninguém. Meu filho, seja honesto na tua vida, que serás menos um canalha na face da terra. Eu trabalhei numa empresa, já falei isso aqui algumas vezes, que se eu fosse um pouquinho canalha, um pouquinho, tinha um prédio 2 em Três Rios. Sabe onde é que eu moro? E falo com o maior orgulho e não me desmerece. Moro na casa do meu filho. Tenho prazer disso. Mas tem colegas que têm apartamento, cobertura, no Rio de Janeiro e tudo. Quando eu passo, deve falar aquilo ali, um idiota, um bobão. Mas não. Eu sempre falo, o dia que eu passar para a eternidade e que eu peço a Deus que demore bastante, pode me chamar de velho, careca, mal vestido, mas canalha e ladrão vem falar aqui na minha frente no ar. Então, para que isso, velho? Esses políticos, e outras pessoas também, empresários, que só pensam no eu quero mais. Não pensam em filho, neto, não. Eles são imediatistas, querem viver o momento. Pô, esqueci dano. Porque eles não acreditam. Pobreza de espírito, isso. Na minha visão, é porque eles não entendem uma das principais leis do universo, que é a lei de causa e efeito. A colheita é opcional, mas aliás, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E se você plantar manga, não dá para colher limão. E se plantar limão, não dá para colher maçã. A gente colhe exatamente aquilo que a gente plantou. Olha que colocação, hein? É verdade. Né? E só colhe aquilo que planta, né? Só. E o problema é o seguinte, a gente está colhendo e plantando o tempo todo, né? Problema e solução. Mas se a gente não gosta do que está colhendo hoje, a gente tem que mudar o plantio. Porque se a gente não muda, a gente vai continuar colhendo o que a gente não quer. Parabéns, parabéns. Entende? É verdade. E infelizmente hoje, essa plantação aí, esses legumes, estão tudo com agrotóxico aí, que é uma coisa que não tem tamanho. Eu me lembro da minha infância, de roça e tudo, que a gente plantava uma coisa, demorava uns 20, 30 dias para colher, mas era uma coisa saudável. E hoje? Planta para colher um tomate, aí em 3 dias o tomate já está desse tamanho. Agora eu te pergunto, como é que ele chega desse tamanho? É alguma coisa aí que foi colocada aí. Agora, e o organismo seu, como é que pode? Se submeter a você ingerir uma coisa dessa, mandar lá para dentro, para ele fazer o trabalho dele, entendeu? Né? A gente maltrata nosso organismo. Ontem eu estava vindo para cá, eu comprei uma bala na rodoviária. Aí tinha um símbolo do halal. Eu virei, halal, gente, pode comer? O que a bala tem a ver com como é morto o animal? Aí eu fui olhar os ingredientes da bala, não tem nada ali que eu conheça. Olha. Aí eu comecei a refletir, gente, o que eu estou enfiando dentro do meu corpo? Não, mas é mesmo, olha, doutora, sinceramente a gente está vivendo um momento aí que, com toda... Eu vi um cientista falar um dia na televisão que não vai demorar mais uns 60, 70 anos, não vai existir mais alimentação e nem água no mundo. Nós vamos viver de uma pílula como se tomasse água o dia inteiro e uma outra pílula como se fizesse uma alimentação. Muito louco. Estão destruindo o mundo todo. Muito louco. Mas a gente já vê processos assim de voltar pro interno, de voltar pro orgânico. Lógico que é ainda bem devagar, mas, por exemplo, se você olhar aqui para Três Rios mesmo, uns anos atrás, não muitos, uns 3 anos atrás, não tinha nenhuma loja de produto natural aqui. Agora já tem 3. Então a gente já está começando a voltar. É isso, sabe? Aí, tá? Porque a gente já está vendo as consequências. Se conscientizando daquilo. É.
Aí a gente já está voltando, mas é um processo, porque a gente não chegou aqui em um dia, né? É verdade, ainda bem, né? Graças a Deus que... É igual o que eu falo, às vezes a gente vai a alguns lugares aí, vê aqueles monumentos lindos. Três Rios tinha alguma coisa, acabaram, estão acabando, é só prédio subindo. É uma coisa... Eu fui numa cidade aí, que deve ter uns 23 mil habitantes. Você precisa ver coisa linda. Eu vi umas mansões lá, entendeu? De mais de 200 anos. Aí eu olhava e ficava conjecturando comigo mesmo. Como é que conseguiram construir uma coisa daquela 150, 200 anos atrás? É surreal, né? E uma coisa totalmente segura, mais linda, entendeu? É surreal. A gente tem 3 anos que eu passei um tempo na Europa, aí eu fui a Barcelona. E a hora que eu entrei na Sagrada Família, eu falei, gente, como que alguém olhava para cima e falava, como que alguém conseguiu construir isso aqui? Olha, tá fazendo a mesma pergunta que eu fiz a mim mesmo. E aí aquilo para mim era surreal, porque é um jogo de luz, é um negócio inexplicável mesmo, para mim, pelo menos. E daí no dia seguinte, eu peguei um trem, pertinho de Barcelona, e fui visitar Montserrat, que é o santuário de Nossa Senhora de Montserrat mesmo, onde foi encontrada a imagem. E a história diz que... Igual da Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada também. Isso, no santuário aqui no Brasil. E lá em Montserrat, a história diz que é num alto do morro, é uma candeia de montanhas maravilhosa, é um negócio surreal de lindo. E aí eu olhei e falei assim, gente, um homem construiu aquele negócio que é maravilhoso, mas olha a natureza, que nada se compara a isso aqui. E a história de Nossa Senhora de Montserrat é interessante porque é no alto da cadeia de montanhas mesmo, é lindo, e aí eles construíram um santuário lá, mas a ideia deles era levar lá para baixo, né, para o plano, e construir lá. A imagem ficou tão pesada que ninguém conseguia tirar a imagem de lá. É mesmo? Eles tiveram que construir lá em cima mesmo. Construir no mosteiro. Quer dizer, tinha que ser ali. Tinha que ser ali. E a energia do lugar é surreal, e a coisa linda. Maravilhosa. É lindíssimo. Olha só, tá vendo? Uma vista maravilhosa. Gente? Lá em Barcelona? É, 1 horinha de Barcelona. Você pega um trenzinho 2, na verdade. Olha só, você era. Quando entra ali no Teatro Municipal do Rio de Janeiro... Maravilhosa, né? Um dia eu entrei e falei, meu Deus, como é que construíram uma coisa dessa tão linda? Gigantesca. Há mais de um século atrás, que ninguém falava em ferro, e isso e aquilo, cimento, aquilo. Como é que chegou nisso aí, meu Deus do céu? Uma coisa... É lindíssimo, né? O centro do Rio tem um monte de construção maravilhosa. E que a maioria das pessoas passa ali batido, não olha nem para o lado e não aprecia. Não dá. Eu sou muito curioso. É como eu sou curioso, também gosto. Eu tenho 363 crônicas que eu chamo de rabisco, que eu não quero que a minha família faça livro. Embora tenha um advogado entre Henrique que falou que o dia que eu partir daqui a uns 100 anos, vai catar. Ele vai chegar de noite, vai entrar lá dentro, vai roubar minhas crônicas, vai editar um livro. Falei, naquela mesma noite eu venho puxar a tua perna. Entendeu? Mas então, quando falar em natureza, eu sou muito curioso. Desde os 17 anos que eu comecei a rabiscar, são mais de 300. Você vai ver as minhas crônicas aí, a hora que eu te passo, eu vou te dar um DVD, o retrato que vai tirar e um diploma que você vai ganhar com moldura. Então, eu fui visitar uma fazenda do meu cunhado, entendeu? Ele tem uma fazenda no pico de uma montanha, mas é uma coisa linda a mansão dele, mas dali dá para ver as montanhas de Teresópolis. Aí estava fazendo churrasco e tudo, eu comi alguma coisa, aí fui lá para aquele lugar. Aí sentei e fiquei observando. Fiquei uns 5 minutos, ele veio e bateu no meu ombro. Já sei que você está mentalizando alguma coisa. Escreve aí que eu vou fazer um quadro para botar aqui. Aí eu fiz assim. Aqui do alcândor dos montes notáveis, eu posso vislumbrar com um binóculo da alma e o telescópio do coração o astro-rei debruçar os seus raios luminosos por detrás das longas serranias, formando
um só deslumbramento de cores e luzes. Aí ele fez lá. Eu gosto muito, sou muito curioso, entendeu? Então essas crônicas minhas eu estudei numa escola aqui chamada Escola Oriente, do professor Hermelindo Alves Rosmaninho, que para mim foi o mestre como todos esses professores e professoras que existem. Ele tinha um quadro na parede que a gente tinha que transportar aquilo para uma folha de papel. Foi aí que me deu essa vontade. Então um dia eu coloquei, eu posso vislumbrar ali numa frondosa árvore, num bosque colorido, os colibris em voos balançantes sugando o néctar das flores. Então ali eu comecei então hoje são crônicas políticas, científicas, amorosas, tudo que você possa imaginar. Hoje, por exemplo, foi a do Cine Glória. Gente antiga aí, do jeito que eu falei, ali na crônica, deve lembrar e ver que eu não falei mentira e deve ficar saudosista de lembrar daquilo. A outra, o Espelho, a Crônica e a Fantasia. Uma outra também que eu tenho, que eu me lembro quando eu era criancinha, meu pai, meu saudoso pai e a minha extremosa mãe passeava de braços dados ali na Praça São Sebastião, 10, 11 horas da noite, andando ali, o coreto, e eu ficava com as criancinhas, os coleguinhas meus, jogando bolinha de gude e soltando busca-pé. Então eu fiz assim, uma crônica: a rua dos meus sonhos, tristezas e desencantos. Falando que eu via no passado e que vejo agora. Então eu sempre gostei de rabiscar, entendeu? Porque eu não me considero escritor. Bem, agora, doutora Fausta, quais são esses corpos a que a doutora se referiu naquela pergunta anterior? Os 7 corpos, né? Os 7 corpos sutis. E aí eu vou começar do mais denso, que é o nosso corpo físico, que é isso aqui, a carne e o osso que a gente vê. E daí depois a gente tem o corpo duplo etérico, que é o corpo que dá ânimo para esse corpo, né? Que anima esse corpo mesmo. E faz ele funcionar. Faz ele funcionar. E são esses 2 corpos, inclusive, quando a gente morre, são eles que morrem. A primeira morte. São esses 2 que morrem. E depois há a destruição automaticamente. Eles voltam, né? Na verdade, a destruição é muito legal porque tudo se decompõe e volta para a natureza, né? Para criar outros, né? A natureza é muito desaparece, né? Depois desaparece. A gente não vê, fica com a impressão de que sumiu, mas na verdade, como diria Lavoisier, tudo se transforma. Tudo se transforma, é verdade. E depois a gente tem um corpo que a gente chama de corpo emocional, que é a frequência em que vibram as nossas emoções. Isso aí. Seguido de 2 corpos mentais. O mental inferior, que é a nossa racionalidade, nosso intelecto, a nossa inteligência, o que a gente está discutindo aqui. E aí a gente tem o mental superior. O que é o mental superior? É o corpo mental que traz todas as informações que a gente precisa para essa vida aqui na Terra. Olha só que colocações. É muito legal isso. Tem pessoa que nem imagina isso que a doutora está falando. Não, a maioria das pessoas eu acho que não imagina, né? É o superior, né? Que traz... Quando a gente reza, por exemplo, a gente está rezando para ele. Sabe aquela informação que a gente fala, tá tudo dentro? Tá tudo dentro de você, as respostas estão dentro? Então, é no mental superior, o mental superior é o que a gente acessa. Porque ainda tem 2 corpos que são os corpos superiores, que a gente chama de búdico e de Atma. O búdico, ele tem acesso às informações de todas as nossas encarnações anteriores. Olha só. E o Atma é literalmente a centelha divina. Porque se a gente lembrar de Jesus, ele fala, vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Olha só. E a gente de fato é Deus, porque a gente tem essa partículazinha de Deus aqui dentro da gente. Dentro da gente, que ele próprio criou, né? Então são esses, a gente tendo consciência de que existem 7 corpos, a gente explica também a questão do porquê que é difícil mudar, porque se eu estou tentando mudar só no mental, o meu problema está no emocional, fisicamente eu não consigo pegar aquele bloco de energia. Não há uma
como é que chama, uma harmonia, né? Uma harmonia. Porque é meio que como se fossem, só pra gente imaginar, mas blocos de energia que estão em volta da gente, em frequências diferentes. Se a frequência... se a frequência tá na... Vamos supor, pegar uma faixa de rádio, né? Se tá na 89 e eu tô tentando buscar ela na 90, eu não acho. Eu não acho, parabéns. É um exemplo espetacular. Eu não acho. E aí é assim que a gente trata, né? A gente consegue tratar porque a gente consegue descobrir em que corpo tá. E aí cada um deles tem um tipo de terapia. O que é o nosso organismo? O que é a nossa história? Olha, sinceramente, hoje nós estamos aqui vivendo um momento extraordinário porque estamos falando de coisas surrealistas. É a realidade mesmo da vida, mas que a gente não vê em lugar nenhum ninguém comentando isso. Tá vendo, minha gente? É isso, aqui eu não ganho um centavo, mas eu ganho $1 bilhão com umas coisas dessas que a gente está ouvindo aqui. Obrigada. Que é a vida, muita coisa. Olha, você não imagina, doutora, a cultura que eu vou assimilando com isso tudo. Você recebe muita gente, muitas informações. Informações que a gente não tem ideia, tem coisas que é falado aqui, como a de hoje, os 7 corpos, essas coisas todas, que é uma coisa séria e verídica que a gente não sabia. Quanta gente aí deve estar analisando como eu estou aqui e falando, puxa vida, eu não sabia que era assim. E é uma verdade verdadeira, né, que eles falam. E é engraçado porque a gente sente, né, quando é verdade. Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu vi umas coisas e falava, gente, mas isso é muito louco, não é possível. Mas alguma coisa dentro de mim falava, não, faz sentido, parece ser verdade. Olha só. E se tornou uma verdade interna para mim mesmo. Olha que como assimilou coisas aí importantes para a sua própria vida, né? Sim. Sem dúvida. A vida é um eterno aprendizado, né? É para isso que a gente está aqui. Mas, não é verdade, a gente nunca sabe nada. Não. Estamos sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. E graças a Deus, aquelas pessoas que aprendem e estão numa caminhada correta, né? Para que fazer mal àquela pessoa, roubar, matar para se apropriar de coisas que não é dela? Entendeu? Que não vão ficar. Ah, mas eu não tenho, ele tem. Mas a vida é assim, o que a gente vai fazer? Né? Seria uma maravilha falar assim, segunda-feira eu tenho que pagar uma conta de $10 mil. Nosso Senhor Jesus Cristo vai me arrumar, vai mandar para mim lá do céu. Não é assim, não. A gente tem que fazer a parte da gente. A gente tem que fazer a parte da gente. Ele até manda, mas a gente tem que ajudar. Tem que ajudar, tá vendo? Tá, complementou bem. Mas é mesmo. Aqui, a gente analisando isso tudo que a doutora está falando, aí é uma coisa que, sinceramente, eu gostaria que isso aí passasse na televisão, no horário bom, né? Mas não estão nem aí, isso não interessa. Esses programas, esse jeito ganhando 15, 8, 4 milhões aí por mês, para falar o quê? Mas aqui a gente ganha muito mais do que isso, entendeu? Primeiro que eu estou aumentando os meus conhecimentos aqui, entendeu? Porque aqui, como eu falei, sou igual aquela da escola do professor Raimundo. E o salário, eu sou pequenininho, mas a gente vai crescendo, né? Não é porque a gente vai... Eu não sou jornalista formado nem nada. Eu sou um curioso que acreditou naquelas frases que eu disse, quando quer, faz. Querer é poder, é só ter fé em Deus. Ele tendo fé nele, a vida é difícil, mas nos ajuda. Sem a fé dele, vai ajudar como? Então, hoje eu sou membro da SERJ, da Abraço e da BI. Cabelos loiros e olhos verdes eu não tenho. Alguma coisa a gente fez para merecer isso, né? E aquele fazendo a minha parte aqui, entendeu? Com esse meu programa, trazendo essas personalidades como a de hoje, que está num assunto aí que, sinceramente, não estou bajulando, não. Eu tenho um defeito ou virtude, é falar aquilo que eu penso de frente. Não é falar de costa. Então é isso aí. A vida, como eu falei, é um eterno aprendizado. A gente nunca sabe nada.
está sempre aprendendo, não é, doutora? Eu nunca lembro quem é o autor dessa metáfora, mas tem uma metáfora que diz que o conhecimento é como se fosse uma ilha. Você veio e conheceu a ilha toda, aí ela aumenta um pouquinho o perímetro, aí você tem que rodar de novo e ela vai sempre aumentando, e a gente nunca consegue conhecer tudo. Tá vendo? Olha, é um exemplo, uma colocação brilhante. Agora, doutora Fausta, o que é a centelha para a doutora? Para mim, a centelha, né, é Deus, que eu chamo de Deus, fonte, criadora, criador. Eu acho que a gente dá o nome que quiser, mas para mim é essa energia que cria tudo e que está em tudo da natureza e que está em todos nós. E que é como se fosse, se a gente olhar, é pai e mãe, mas eu vou colocar só no masculino aqui para facilitar, mas um pai amoroso. E às vezes a gente vê a gente em dor e fica, gente, mas por que se o pai é bom deixou eu sofrer? Porque a gente tem uma coisa que ele deu pra gente que chama livre-arbítrio. Olha só. E ele não tolhe isso. E Deus olha pra gente igual a gente olha para uma criança mesmo. Você pegar uma criança de 2 anos e fala para ela, eu sempre gosto desse exemplo, não coloca a mão na tomada, meu filho, dá choque, não coloca. Você vira as costas. Um conselho, né, positivo que está fazendo. Mas aí você vira as costas, a criança tem 2 anos, ela vai lá e coloca a mão na tomada. Não tem ideia do que está choque, fazendo, vem chorando. E a gente, para Deus, é isso. Um monte de criancinha aqui que tá fazendo um monte de besteirinha, mas que ele sabe que depois a gente vai fluir, vai conhecer, o que você falou, ampliando o conhecimento, a gente vai evoluindo. E a gente se evoluindo... Gradativamente, né? E a gente evoluindo, a gente evolui o todo, né? Porque dizem que a gente é a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então a gente tem que ter muito cuidado para selecionar essas pessoas. Olha só, porque a gente está vibrando naquele campo, então você pega energia de todo mundo e até o nível de conversa e de diálogo, a gente percebe quando você muda um pouco essas 5 pessoas que você mais convive. Não, aí você vê, nossa, não tô sentindo falta de alguma coisa, ou então melhorou muito, não sei, né? Mas se a gente observa isso, a gente observa que a gente muda de acordo com o que está em volta. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca em volta. Tá vendo? Um conselho que ela deu aí. E é a pura verdade isso aí. Agora, doutora Fausta, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no planeta. Entre 2005 e 2015, houve um aumento de 18% no número de casos. A previsão é que se torne a doença mais incapacitante do mundo este ano ainda. Só no Brasil são 11,5 milhões de casos, quase 6% da população. O que contribui, aliás, para esses números? Olha que pergunta boa. Então, a meu ver, tem algumas coisas. Tem uma que é menos significante, mas que eu sinto que é impactante, que é, hoje a gente tem estatística disso, hoje a gente trata disso. 100 anos atrás, a pessoa chamava de melancolia, né? Se a gente melancolia. Aí tá melancólico. A gente não entendia isso, de fato, e não tinha a estatística, então a gente não tem muito como comparar. Não estava nem aí. Mas a gente viu aqui, entre 2005 e 2015, já teve um aumento muito significativo. E está aumentando porque a gente está num momento planetário que a gente está fazendo a limpeza, a tal da famosa separação do joio e do trigo. Então, essas pessoas que vieram, que nasceram, principalmente depois dos anos 2000, são pessoas muito mais sensíveis. A gente tem uma sensibilidade muito grande.
E por isso que a gente vê também muitos jovens muito em álcool, em droga. Por quê? Porque eles têm a sensibilidade grande, mas eles não têm o conhecimento do que é aquilo. Parabéns. E aí eles querem fugir. Infelizmente. É. Mas é isso, e aí quer fugir, porque é uma dor muito grande. Como a sensibilidade deles é grande, eles têm a dor deles, mas eles sentem a dor do campo todo. Então, se eu estou em dor, eles estão sentindo, se você está em dor, eles estão sentindo, e eles estão sentindo a dor de todo mundo. Todo mundo, né, velho? Da família toda, né? Da família Sofre, toda. né? E aí a pessoa não aguenta e não sabe para onde ir. É verdade, parabéns. Então, se ela não sabe que existe isso, que isso é uma sensibilidade que ele já trouxe, que ele tem que trabalhar, tem que estudar para entender o que é, ele vai fugir naturalmente. E não é nem julgamento, é o processo dele. Porque na hora que vem o chamado, ele vem e a gente só vai. Que o universo meio que empurra a gente para fazer as coisas, sabe? É muito legal. Eu tenho um amigo, não tem nem muito a ver com isso, mas eu lembrei dessa história agora. Ele fez um processo, ele é cientista e ele terminou o doutorado dele e ele tinha tem um currículo maravilhoso. E ele fez vários processos seletivos no mundo, se candidatou e ele não passou para nenhum, ele passou só para o mais difícil, porque hoje ele é funcionário das Nações Unidas. Mas ele não queria, era a vaga que ele não queria ir. Se ele tivesse conseguido qualquer uma das outras, ele teria ido para outra. Mas aquele ele não queria. Só que aí o universo... Porque do ponto de vista lógico-racional, não faz sentido ele ter passado para aquele, que era um concurso e que era muito mais difícil que os outros, e não ter passado nos outros, teoricamente. Se ele passou lá, ele teria passou naquele, mas todos. nos outros não. Mas nos outros não, mas é porque aí eu falei com ele, quando a gente tem que ir, o universo não deixa nem a gente escolher, porque a gente já escolheu antes. Já está determinado. A gente já escolheu antes e já vai. Mas voltando à depressão... É muito disso, da gente fugir da gente mesmo, e aí fica desconectado, não sabe o que está acontecendo, e volta no tem que. Então você pega um adolescente hoje, ele tem que passar no vestibular porque alguém disse para ele que ele tem que passar, porque senão ele não vai ser ninguém na vida. E aí ele compra essa verdade, mas vamos supor que, sei lá, ele queira vender miçanga na praia. E tá tudo certo pra ele, porque ele não precisa de dinheiro, ele só queria vender miçanga na praia mesmo. Mas só que alguém falou pra ele que se ele não for engenheiro, advogado, dentista, que ele não vai ser bom o suficiente. E aí a gente acredita nisso e vai criando a nossa vida para agradar os outros, esquecendo de se agradar. Parabéns. E aí a gente gera essa dor, que é a depressão. Que, aliás, fere bastante, né? Fere. E é uma coisa que... Para chegar no final, tem que ter uma caminhada muito grande, né? É uma doença real, né? Porque ainda tem muito preconceito. Isso aí, é verdade. Quando a doutora falou, por exemplo, o negócio das drogas, eu sempre falo aqui, feliz daquele, meus prezados telespectadores e rádio ouvintes, que ainda tem a sua família, tem a sua extremosa mãe